Glória a Deus. Queridos, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, iniciando mais uma escola bíblica para você, para muitos grupos de WhatsApp que estão conosco, muitos que estão pelo YouTube assistindo esse vídeo, que depois vamos transformar em áudio para enviar para pessoas que não tem uma internet forte para assistir o vídeo. Então a gente, com muito esforço, tira, depois de gravar daqui, a gente grava o áudio em outro aparelho de celular para enviar para os grupos de WhatsApp. Nós temos muita gente em muitos grupos de WhatsApp que estão conosco, dentro do Brasil e fora do Brasil, que não tem condição financeira de estar assistindo pelo YouTube, porque a internet acaba muito ligeiro, tem que gastar mais dinheiro. Então, Deus nos deu mais esse trabalho aqui para fazermos, produzir os dois ao mesmo tempo, o vídeo e o áudio. Amém? Bem, meus irmãos, você que está acompanhando conosco nossas escolas bíblicas durante esta semana, sabe que já falamos em vários vídeos com respeito ao capítulo 23 de Mateus. Para quê? Ali estamos estudando sobre o comportamento de Israel na época de Cristo, que foi o motivo deles haverem rejeitado. A maioria rejeitou as pregações que Jesus Cristo trouxe. A maioria do povo de Israel rejeitou as pregações que depois homens como Paulo trouxeram, homens como João, como Pedro e outros que receberam de Cristo, passaram para o povo da época. Multidões rejeitaram, porque aprenderam com fariseus, que eram os líderes da época. E Jesus disse que eles cauterizavam tanto seus ouvintes, que se tornavam muito mais filhos do inferno do que eles mesmos. Mateus 23, 15, sobre escriba e fariseu. Então, vamos falar aqui hoje do texto que eu quero falar para você, tá bom? Vamos ler Mateus 23, porque esse tipo de ação se repete hoje. O diabo, sempre, em todas as gerações, vai tentar repetir tudo, ou pior, o que foi feito contra a pregação do Evangelho na época de Israel e das pregações de Cristo e da igreja primitiva. Sempre Satanás vai achar pessoas para repetir a rejeição ao Evangelho verdadeiro, por causa do estilo de vida dos líderes, que eles não querem abrir mão para poder se adequar ao cristianismo de Cristo, que está na Bíblia, e não o que muitos por aí adequaram para poder fazer suas seitas religiosas. Então, cuidado para você não ser igual aos fariseus no que vamos falar hoje. Então, Mateus 23, 27 ao 28. Vai ser o tema das 3 mensagens de hoje. Essa aqui vai ser a primeira. Então, a primeira, no verso 27, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia.
verso 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então hoje o tema vai ser líderes que são mortos ambulantes, que são verdadeiras sepulturas, que vão erigir religiões, que vão levantar um tipo de fé que nada tem a ver com a fé bíblica. Vão falar de um Deus que nada tem a ver com o Deus da Bíblia. Eles vão usar parte da Bíblia, em outra parte é só para matar os outros, porque vão pregar o eu acho, vão pregar coisas que eles vão inventar, porque eles próprios não querem mudar em um monte de áreas da sua vida. Quero falar então de mortos que são pastores, que andam, que tem terno bonito, que se ajeitam diante das câmeras, antes da pregação, passam perfume bonito, cheiroso, pregam alguma coisa que as pessoas pensam que são palavras de vida, mas se você não investigar direito a Bíblia e não orar para Deus te revelar o que está oculto naquele líder, então você está numa igreja de morto, que para Deus é apenas um sepulcro e mais nada. Lugar onde coloca os mortos. O que é um sepulcro? Toda vez que alguém morre, meu irmão, que coloca o morto dentro, ali no chão, e depois joga o barro, a terra em cima, e o morto fica dentro, o negócio é chamado ali de sepulcro. Só que, como você vê nos cemitérios por aí, muitas pessoas com pouco dinheiro ou muito dinheiro têm o costume de, depois que coloca a pessoa dentro da sepultura, coloca também por cima da sepultura algo feito de tijolos ou de outra coisa, folha com mármore, se ele é muito rico, e pintam. Na época de Cristo, eles faziam a parte de baixo, onde colocava a pessoa dentro, que geralmente era cravado numa pedra. Eles faziam o sepulcro, como Jesus foi sepultado, num buraco, numa rocha. Depois pegava uma pedra, fechava a pedra, para animais não comer o corpo. Não é como hoje que a gente enterra na terra. Aqui no Brasil, por exemplo, os cemitérios são para baixo, e não nas montanhas, nas paredes das montanhas, nas cavernas dentro das montanhas. Israel muitas vezes sepultou pessoas assim. Mas os fariseus, quando eles eram mortos, porque tem um morto duas vezes, um morto que morre a morte física e um morto que morre a morte espiritual. E tem gente que está morto duas vezes, tanto na morte física como a morte espiritual. Que a morte espiritual é quando ele se separou de Deus e não vai voltar. Se ele volta se arrependendo, querendo se encaixar para o cristianismo, ele tem de novo a vida de Deus, que é chamado na Bíblia de nova vida, a vida cristã. Mas na época de Cristo, os líderes eram chamados de sepulcros caiados, na minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O que é caiado? Na época,
assim como hoje, havia um material de pintura chamado cal, que é branco. Até hoje existe o cal. O cal servia para um monte de coisa. Uma delas, para pintar. Então eles pegavam o cal, que ele é branco, e pintavam a sepultura. Não como hoje, por exemplo, esta parede que você está vendo atrás, primeiro foi pintado com cal, depois pintado com uma outra coisa por cima, de branco. Mas nós, quando pintamos parede de branco, nunca fazemos assim, para quando alguém passar e diz, está pintado de branco, porque aí mora um santo, que vai para o céu. Não. Mas os fariseus faziam era por isso. Eles já tinham uma tradição. Se morrer o fariseu, ou o escriba era aquele de tanto escrever a própria Bíblia, ele transferir o texto de um livro para outro, para enviar para alguma sinagoga, para alguma casa de culto de judeu. Quem fazia aquela transliteração do texto, mas eu tirava desse livro para botar nesse outro, eram os escribas, chamados também de doutores da lei. Estudaram muito e eles tinham essa incumbência de, por estudar demais, né, eles que traduziam o texto e colocavam para outro livro, que na época, na verdade, essa palavra livro não era a mesma ideia que temos hoje, que naquela época tudo era escrito em pergaminho. Na época de Cristo era couro de animal. Lá na época de Isaías, 700 anos antes de Cristo, pergaminho ainda não existia. Era literalmente, por exemplo, na época de Moisés, 1500 anos de Cristo, antes de Cristo, pedra. Era pedras grandes de argila, chamadas de tábuas de pedra, e ali era escrito. Então, mas os escribas, eles conheciam a palavra. Mas como eles eram pessoas que não queriam que quando eles pregassem, o povo descobrisse, por causa da conduta deles fora dali, o povo descobrisse quem eles eram, então eles começaram a mudar o texto bíblico e substituir por mandamentos que eles inventaram. Coisas que eles inventaram. Assim criaram também hoje muitas religiões que substituíram coisas nas religiões deles, mentindo, dizendo que foi Deus que disse, mas ali são mesclados os mandamentos dos homens. Então, quando esses homens morriam, para eles passarem para o mundo, que depois viam as sepulturas deles, eles então mandavam caiar de branco. Para quê? Para que onde visse aquela sepultura, dissesse: aqui morreu um santo de Deus. Mas só Deus sabe para onde eles foram. Se morresse na iniquidade, no céu, não ia entrar. Para o mundo pareceu que eles morreram para ir para o céu. Como eu tenho muitos testemunhos, irmãos, de pessoas que foram sepultados como se fossem pessoas muito santas, mas fora dali, muita coisa que só Deus sabe o que eles estavam fazendo, de impiedade, de injustiça, de corrupção, mas foram sepultados como santos. Mas eu quero falar para você do erro que os fariseus e os escribas cometiam. Então, no texto, Jesus disse que eles eram cegos, que guiavam cegos. Então, uma pessoa cega, ele não sabe quando ele está morto. E que depois que ele vai para a sepultura, ele pensa que ele vai para o céu. Mesmo vivendo na iniquidade, você nunca se arrepender. Você nunca se encaixar na própria Bíblia, que muitas vezes já falou para ele a verdade. Ele faz de conta que não é com ele, porque ele não quer mexer
em certas áreas da sua vida que nunca se conduz ao céu, e ele quer continuar empurrando isso como se fosse uma brincadeira, e morre, ainda quer ser sepultado como se fosse um santo. Assim eram os fariseus. Bem, o texto que a gente está vendo está falando no próximo vídeo. Nós vamos falar de um morto que mata outro morto. Então presta atenção. Porque aquelas pessoas, líderes, não entendiam o quadro deles. Primeiro, Jesus disse que eles eram sepultura. Ele mesmo era uma sepultura que andava, uma sepultura ambulante. Aqui, por exemplo, eu volto já para esse texto de Mateus 8. Espera aí. Primeiro, Jesus disse que eles eram sepultura ambulante, mas eles não sabiam disso, porque estava cego. Irmão, para eu e você não sermos também uma sepultura igual eles, que só serve para, quando morrer como se fosse uma pessoa salva, mas é uma pessoa perdida, como foram os fariseus, a gente tem que pedir: Deus, abre meus olhos, me mostra quem eu sou, minha conduta, e minha doutrina, meus conselhos, meu estilo de vida, só está servindo para me matar espiritualmente e ainda matar os outros, que vai ser o tema da próxima mensagem. Morto que mata outro morto. Então, primeiro, porque eles eram chamados de morto, e Deus usa para isso a expressão sepulcro. Vocês são sepulcros. Teu próprio corpo, teu próprio coração, teu tudo é um sepulcro. Por que ele disse isso? Os líderes de Israel. Porque primeiro, morto não enxerga, morto não fala, morto não ouve. Morto, meu irmão, ele só quer o que? A sepultura. Ele não quer mais nada, a não ser que Deus decida fazer como Cristo fez lá para os fariseus, quer dizer, avisar, como nós estamos avisando aqui, e dizendo na cara a cara para eles, numa revelação: você está morto. Corre, te arrepende, sai do caminho que tu está indo, desce daí, para de negócio de ser líder, volta para o banco, te arrepende lá no banco, seja um igual aos outros, que estão lá para aprender, para se arrepender, comece tudo de novo. Era isso que Jesus tentava fazer na religião dos fariseus. Comece tudo de novo, porque você tem ouvido, mas está surdo, porque está morto. Você tem olho, mas não enxerga, porque está morto. Melhor, você matou sua relação com Deus faz tempo, com parte da tua religião, que não tem o evangelho, que tu não aceita o evangelho nessa parte da tua vida que só serviu para te matar. Imaginou? Eu quero a vida daqui para cá e daqui para cá não. Como? Vamos imaginar que eu digo para uma pessoa: passa aqui uma espada e me corta no meio. Para cá eu quero viver, para cá eu estou morto, pode jogar fora. Isso existe, irmão? Não. Se uma parte está morta, está tudo morto. Então não existe relacionamento com Deus. Se eu vivo mentindo para sempre, por exemplo, nunca me arrependo. Eu vivo roubando para sempre, nunca me arrependo. Eu vivo só na vaidade, nunca me arrependo. Eu vivo pregando heresia e nunca me arrependo. Então eu estou morto todo. Era assim que eram os fariseus, sepulcros. Porque a Bíblia diz: o salário do pecado é o quê? A morte. Romanos 6, 23. Mas ele diz, no mesmo texto, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Cristo veio e nos deu a vida eterna, mas como? Nos ressuscitando, com que? Com a palavra, dizendo: pare, procure ouvir minha voz,
eu quero falar contigo. Ora, os fariseus estavam tão mortos que Jesus falava, eles não atendiam. Morto, irmão. Esses mortos-vivos, zumbi, como tem muitos por aí, que vão morrer a segunda morte, que a Bíblia diz que tem a segunda morte, que é quando a gente morre, a morte física, e depois vai para a sepultura, e de lá a alma e o espírito vão ou para o céu ou para o inferno. Esse inferno é a segunda morte, quer dizer, ficou separado para sempre de Deus, de tudo que Deus quer dar. Por isso que o Apocalipse 21:8 diz que o lago de fogo é a segunda morte, para onde vão os feiticeiros, os ladrões, os idólatras, os abomináveis, que são homossexuais, etc, etc. Deus veio te dar uma nova vida, irmão, pelo Evangelho. Não deixe nenhuma igreja, nenhum líder te conduzir para o ensino e para uma conduta fora do que Jesus exige para aqueles que vivem com Ele, para Ele. Ou então você está fora. Nós vamos trazer a segunda mensagem. Pega meu número aí, 984904763, código do Maranhão 98. Faça uma pergunta para mim nesse número, no meu privado. Algo que você não entendeu, eu vou enviar para você a resposta em áudio. Por isso que ela é chamada de Escola Bíblica 24 horas, que a hora que eu puder eu respondo qualquer pergunta para você. A gente vai por ali, faz nossas coisas, depois volta e vê se alguém fez uma pergunta pelo WhatsApp, tá bom? Tá, envia essa mensagem para alguém, depois voltaremos já já. Nunca te esquece, somente a verdade nos liberta.